Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 8, e diz assim: Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Você já teve medo de fazer a vontade de Deus? Você já teve medo do chamado que o Senhor fez para você? Você já teve medo de não conseguir? Se você já teve medo, é sinal de que você estava pensando nas tuas forças, nos teus recursos, nas tuas qualificações, olhou para as suas limitações, para as suas crenças limitantes, olhou para si e por isso teve medo. Jeremias foi comissionado para pregar para o povo de Israel. Deus o escolheu para ser profeta às nações, porque esse profeta também iria ter contato com muitas outras nações que estavam levando o povo de Israel para o exílio. E ele, morrendo de medo, usou as desculpas de que não sabia falar e que era muito jovem. Ele olhou para ele. Esse comportamento medroso, ele foi repetido por muitos outros profetas, juízes e até mesmo reis. Como Moisés, como Gideão, como Isaías e tantos outros, que na hora que receberam o chamado, tiveram medo porque olharam para si e viram que eram pecadores e que não tinham condições de representar Deus diante das pessoas. E com isso nós podemos perceber que todos que tiveram medo do seu chamado ou de alguma experiência sobrenatural, na verdade eles estavam com medo, era de si mesmo, de decepcionar, de não conseguir cumprir aquilo que o Senhor estava lhe pedindo. E por isso eles apresentam diante de Deus seus medos e as suas limitações, assim como você e eu fazemos muitas vezes. Tentamos convencer Deus que Ele escolheu a pessoa errada, porque nós não temos capacidade para isso. Nós mostramos a Ele as nossas limitações em todas as áreas da nossa vida. Algumas pessoas dizem que não sabem falar, que não sabem cantar, que não sabem dar estudo bíblico, que não têm recursos financeiros para isso, que não sabem como irão mudar de cidade. Começam a colocar muitos empecilhos como se Deus não conhecesse a nós. Deus vai dizer para Jeremias que ele o escolheu desde o ventre de sua mãe. E conosco não é diferente. O Senhor nos conhece desde a barriga da nossa mãe e nos separou para uma obra especial. Deus nos conhece. Deus não erra. E se Deus nos chamou, é porque Ele vai fazer uma obra através da nossa vida. Na verdade, o que Deus quer é um corpo emprestado, porque o Espírito Santo é que vai falar através de nós. É Ele que vai tomar as decisões, é Ele que vai pregar, é Ele que vai cantar, é sempre Ele. Então, não olha para você mesmo. Muitas vezes você não tem medo de pessoas, de situações, porque você aprendeu com a vida a matar um leão por dia. Você teve que aprender a se virar. Então você consegue enfrentar muitas coisas. Mas quando partimos para algo espiritual, aí você tem medo. Porque você está entrando no terreno desconhecido. Você acha que é demais representar Deus. Você olha para a sua pequenez. Você olha a sua vida espiritual e você diz assim: eu não consigo, eu não posso. De mim não vai sair muita coisa. Presta atenção. Quando Deus nos escolhe, Ele já nos dá o suporte necessário para nós cumprirmos a missão. Deus nunca errou e todos os seus escolhidos, apesar do medo,
eles fizeram história e até hoje são exemplos de que com Deus podemos todas as coisas. Servimos a um Deus que prometeu estar conosco todos os dias, o tempo todo. Então, você aceita o que Deus te propõe confiando em quem? Nele. Certo que Ele, quem vai fazer através de você esta obra que Ele te chamou para fazer. Ele não estava mandando Jeremias ir só. Ele nunca pensou nisso. Ele não disse a Jeremias que Jeremias ia falar o que ele achava, o que ele tinha entendido ou o que ele estudou. Nunca ele disse isso a Jeremias. No versículo de hoje, Deus está dizendo que o profeta não precisa temer ninguém, porque ele estará protegendo. Ele diz a Jeremias, não precisa ter medo, eu estarei com você. Deus sabe de nossa estrutura, Ele nos criou do pó, Ele sabe que o medo é natural agora depois do pecado. Lembra quando Adão e Eva pecaram? Qual foi o primeiro sentimento ruim? O medo. Quando eles ouviram a voz de Deus no jardim chamando pelo seu nome, eles tiveram medo. Eles mesmos disseram a Deus, nós escutamos a tua voz e porque estávamos nus, eu tive medo. Então o medo, ele agora é inerente, ele é natural para nós depois do pecado. Por isso que na palavra de Deus, uma das frases mais repetidas é não temas. Então, todas as vezes que Deus nos dá uma tarefa, todas as vezes que Deus nos chama para algo sobrenatural, Ele diz, não temas. Não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te fortaleço. Não temas que eu te sustento. Eu te tomo pela tua mão. Eu serei com a tua boca. Você vai lembrar das palavras na hora certa. Se você for olhar os versículos seguintes, você vai perceber que o Senhor tocou nos lábios de Jeremias e colocou neles a mensagem do Senhor e o poder necessário para ele enfrentar as nações, para que ele cumprisse a sua missão. Diante do sobrenatural, você só temerá se você não acreditar que Deus está contigo. Porque se você crê que Deus está contigo, você recebe esse chamado na certeza de que você vai confiar em Deus para que esse propósito seja cumprido. Portanto, pare de olhar para você ou pensar que Deus errou ao te escolher, pois você fará grandes coisas através do poder do alto. O medo agora é natural, mas quando nós olhamos para um Deus todo-poderoso, o medo vai embora. Por isso que Paulo nos disse lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Espírito do Senhor lança fora todo o medo. Então, quando te vier algo às mãos, quando o Senhor te propor algo, você olhe para o Senhor e veja se o Senhor é poderoso para realizar essa missão ou não. E se você acha que Deus é poderoso para realizar isso que Ele te pediu, então vai, porque é Ele que vai fazer a obra através de você. Se você for olhar esse capítulo 1 de Jeremias, você vai ver que Deus repreendeu as desculpas de Jeremias e disse que não era para ele dizer que era jovem demais para fazer essa obra, que o Senhor o capacitaria, encheria ele de poder para que ele fosse profeta às nações. Como da mesma forma Deus repreendeu Moisés, Deus repreendeu Gideão, Deus repreendeu Isaías, porque Deus não erra e Deus, quando escolhe alguém, é porque Deus sabe que aquela pessoa
juntamente com Ele, é capaz de realizar aquela obra. Eu sei que muitas vezes você disse não para Deus. Por isso você sente a culpa dentro do seu coração de não ter vivido uma experiência extraordinária com Deus quando Ele te convidou para algo. Não tenha medo. Todos vocês que estão vendo este vídeo sabem que Deus te escolheu para algo espiritual. Você sabe que Deus te chamou. Você sabe que Deus tem uma missão para você. Talvez você não entendeu ainda qual seja, mas você sabe que Ele te chamou para um propósito. Então não temas. E para que você não tenha medo, você precisa tirar os olhos de você. É certo que o profeta Jeremias era muito jovem mesmo. É certo que Moisés tinha dificuldades de falar. É certo que Isaías morava no meio de um povo de lábios impuros e ele também tinha lábios impuros. É certo que Gideão era medroso. Mas Deus nos vê de uma outra forma. Deus sabe que com Ele nós somos uma dupla invencível. Deus sabe que Moisés seria o homem ideal para tirar o povo da escravidão. Deus sabia que Gideão era forte o suficiente para, com um pequeno exército, acabar com o inimigo e exaltar o nome do Senhor. Deus sabia que Isaías era o profeta perfeito para aquela época e para profetizar coisas para o futuro. Deus sabe quem é você e Ele te escolheu e Ele vai te capacitar e Ele vai te dar o poder necessário. Se você aceitasse o chamado, se cada um de nós aceitássemos o nosso chamado, nós já teríamos feito grandes coisas nessa terra pelo Senhor. Muitas vezes o Evangelho é motivo de piadas. Muitas vezes as pessoas olham para nós e veem um povo fraco, porque nós não nos colocamos nas mãos do Senhor para cumprir a missão que o Senhor tem para nós. Se cada um de nós cumpríssemos a missão, nós já estaríamos em casa, no céu. Mas o problema é que você coloca suas limitações, suas desculpas, e o trabalho do Senhor é adiado. Ou muitas vezes Ele vai e escolhe outra pessoa, mas essa outra pessoa não vai fazer como você faria. O primeiro plano A era você. Mas muitas vezes você não quer porque você está olhando para si, está olhando para os seus defeitos, para as suas limitações. Mas eu gostaria que você olhasse para Deus. Olha para Deus. Se você olhar para Deus, você consegue andar por sobre as águas. Se você olhar para Deus, você consegue abrir o mar vermelho. Se você olhar para Deus, você vai tirar a água da rocha. Se você olhar para Deus, você vai conseguir fazer coisas impossíveis pelo poder do Senhor. Ele prometeu o seu poder para nós. Está lá registrado na palavra de Deus no livro de Atos, que Ele enviaria o seu poder sobre nós. O seu poder está à nossa disposição. O problema é que nós estamos fazendo tudo conforme a nossa força e sabedoria. E por isso que as coisas saem a passos lentos. O povo de Deus já poderia estar se utilizando do Espírito Santo na plenitude e pregando de forma poderosa e fazendo a obra de Deus de uma forma excelente, extraordinária. Isso não é somente para a nossa vida espiritual. Isso é em tudo. Se Deus te mandou para aquela empresa, se Deus mandou você tomar conta desta família, se Deus te levantou no meio desses teus amigos, se Deus te colocou nessa universidade, se Deus te colocou nesta escola, neste bairro, nesta igreja, é porque Ele sabe que você pode fazer uma grande diferença. Você só precisa emprestar o teu corpo para Ele, para que Ele trabalhe de forma maravilhosa e para que aí todos percebam
que poderoso é o Deus que está conosco. Vamos orar por isso hoje? Vamos pedir a Deus o seu poder para cumprirmos o nosso chamado. Vamos fazer isso. Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor nos conhece. O Senhor sabe dos nossos medos, das nossas limitações, tantos traumas que nós recebemos durante toda a nossa vida, principalmente na nossa infância, através de um inimigo que tentou nos parar o tempo todo. Porque Ele sabe os planos que o Senhor tem a nosso respeito, Ele sabe que o Senhor nos chamou para algo grande, extraordinário. E Ele tenta nos parar o tempo todo e vai colocando tantos medos em nós, que muitas vezes diante do teu chamado a gente diz, não Deus, eu não consigo, eu não posso, eu sou limitado. Mas hoje, Pai, estudando a história de Jeremias, a gente consegue perceber um Deus que nos escolheu na barriga da nossa mãe, nos separou para algo extraordinário. Nós podemos fazer a diferença por onde nós formos. Nós podemos ser luz por onde a gente for. Pai, eis-nos aqui, completa o que falta, enche-nos do Espírito Santo mais uma vez. Nós vamos sair para esse novo dia, não sabemos o que vai acontecer, mas se o Senhor estiver conosco, nós vamos cumprir a missão desse dia. Nós nem sabemos qual é a missão desse dia, mas nós cremos, Pai, que o Senhor pode nos encaminhar com todo o poder. O Senhor pode tocar nos nossos lábios e colocar as palavras certas na nossa boca. O Senhor pode tocar nos nossos lábios e nos purificar de todo o nosso pecado. O Senhor pode tocar em nós e nos dar a força que precisamos. Usa-nos para o Teu reino. Queremos fazer a Tua vontade. Tira de nós todo o medo. O Senhor é amor. E o amor lança fora todo o medo. Nós cremos nisso. E por isso nós te pedimos, ajuda-nos a sentir a Tua presença forte em nós. E nós conseguiremos fazer proezas em Teu nome. Dá-nos a Tua paz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.